Ofereci aos meus pais uma viagem de uma semana para a Europa, que foi paga por mim. Minha mãe se ofereceu para providenciar as passagens de avião, pois queria ajudar, já que eu tinha muito trabalho a fazer. Quando fui buscá-los para ir ao aeroporto, eles me disseram que haviam decidido levar minha irmã desempregada em vez de mim. Minha mãe sorriu e disse: sua irmã precisava de férias, então decidimos levá-la. Eu não disse nada. Quando eles chegaram à Europa, tiveram uma grande surpresa. Você está atrasada, disse minha mãe ao sair para a varanda, puxando a mala atrás dela. Olhei para o relógio no painel. Eram 6h02 atrasada. Mãe, estou 2 minutos atrasada, eu disse, forçando um sorriso. Saí do carro para ajudar com a bagagem, mas então a vi minha irmã Lauren, saindo de casa com sua própria mala. Meu sorriso congelou. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Minha mãe se virou para mim, com uma expressão alegre demais para a situação. Ah, Violet, decidimos que Lauren deveria ir no seu lugar. Ela tem estado tão estressada ultimamente e realmente precisa dessa viagem. Meu peito apertou. No meu lugar, mãe? Estou planejando isso há anos. Paguei por tudo. Ela acenou com a mão como se eu tivesse apontado algo trivial. E somos gratos, querida, mas você está sempre trabalhando tanto. Você pode fazer outra viagem depois. Lauren precisa disso agora. Lauren nem teve a decência de parecer culpada. Ela apenas sorriu, mudando o peso para um quadril. Obrigada por entender, mana, disse ela com um tom pingando de falsa gratidão. Fiquei olhando para as duas, meu coração batendo no peito. Meu pai saiu um momento depois, evitando contato visual enquanto me entregava sua mala. Isso é inacreditável, eu disse, minha voz tremendo. Isso deveria ser nossa viagem, algo para eu compartilhar com vocês. Bem, ainda é, disse minha mãe com um sorriso. Só com Lauren no seu lugar. Não faça disso um grande problema, Violet. Sua irmã realmente precisa de um descanso. Meu nome é Violet e nos últimos 2 anos, trabalhei horas extras, economizando cada centavo para dar aos meus pais uma viagem que eles nunca esqueceriam: voos, hotéis de luxo, passeios guiados. Planejei cada detalhe até a última reserva de jantar. Mas parada ali na entrada da casa dos meus pais, vendo minha irmã entrar no banco de trás do meu carro, percebi algo que vinha evitando há anos. Não importava quanto esforço eu fizesse. Nos olhos deles, Lauren sempre viria em primeiro lugar. Apertei a mandíbula, segurando a resposta mordaz na ponta da língua. Em vez disso, forcei um sorriso tenso e abri o porta-malas. Vamos então, eu disse, minha voz sem emoção. Se eles queriam priorizá-la em vez de mim, tudo bem. Eles poderiam ir com ela, mas eu não ia deixar que eles aproveitassem. A viagem até o aeroporto foi sufocantemente silenciosa, exceto pelo tagarelar incessante de Lauren. Ah, meu Deus, mãe, você viu aquele TikTok sobre Paris? Mal posso esperar para fazer compras lá. Você acha que teremos tempo para isso, ou os passeios vão tomar o dia todo? Minhas mãos apertaram o volante com mais força enquanto eu olhava diretamente para frente, me forçando a não dizer nada. Minha mãe riu suavemente. Claro que teremos tempo. Vamos resolver isso quando chegarmos lá. Mordi o interior da bochecha. Quando chegarmos lá, eles nem pareciam notar que eu não fazia mais parte daquele nós. Em um momento, meu pai pigarreou. Obrigado por nos levar, Violet. Sei que isso deve parecer incomum. Olhei para ele pelo espelho retrovisor. Incomum? Essa é uma maneira interessante de dizer, pai. Ele não respondeu. Ele apenas se mexeu desconfortavelmente no banco, provavelmente desejando não ter falado nada. Lauren se inclinou para a frente do banco de trás, sua voz irritante. Você não está brava, né? Quer dizer, isso é muito generoso da sua parte, me deixar ir. Eu nunca poderia pagar por isso sozinha. Apertei a mandíbula e forcei um sorriso tenso. Claro, Lauren. Aproveite a viagem. Quando finalmente chegamos à área de desembarque do aeroporto, minha paciência estava por um fio. Enquanto ajudava a descarregar a bagagem deles, minha mãe me deu um abraço. Obrigada por entender, querida. Isso significa muito para nós e para Lauren. Assenti rigidamente. Claro, mãe. Lauren sorriu enquanto puxava a mala em direção à entrada. Obrigada, Violet. Você é a melhor. Fiquei ali vendo-os desaparecer no terminal, meu peito apertado de raiva e dor. A viagem de volta para casa foi um borrão. Repassei a conversa na minha cabeça várias vezes, cada palavra cortando mais fundo do que a anterior. Isso significa muito para Lauren. Você não está brava, né? Você está sempre trabalhando tanto. Estacionei na minha garagem e fiquei sentada no carro por alguns minutos, agarrando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Então, sem pensar 2 vezes, marchei para dentro de casa,
Peguei meu laptop e fiz login em todas as contas de viagem que usei para reservar a viagem. Reservas de hotel canceladas. Passeios reembolsados. Melhorias de avião canceladas. Olhei para os e-mails de confirmação se acumulando na minha caixa de entrada, sentindo o aperto no peito começar a diminuir. Eles queriam levar Lauren no meu lugar? Tudo bem. Mas eles não ficariam em hotéis 5 estrelas ou aproveitariam passeios particulares às minhas custas. Quando fechei meu laptop, uma sensação de satisfação tomou conta de mim. Eles poderiam se explicar para a equipe da recepção em Paris. Eu estava farta de ser o capacho deles. As ligações começaram assim que o voo deles pousou. Meu telefone tocou repetidamente enquanto eu desfazia a mala, a que eu tinha arrumado com tanto cuidado para uma viagem que não era mais minha. A ironia não me passou despercebida enquanto pendurava meus vestidos e colocava meus sapatos de volta na prateleira. O toque continuou, enchendo o quarto com sua vibração incessante. Suspirei, pegando o telefone e olhando para a tela. O nome da minha mãe piscava, acompanhado de várias chamadas perdidas e mensagens de texto. Destravei o telefone e rolei pelas mensagens. Violet, o que está acontecendo? O hotel não nos deixa fazer o check-in. A reserva sumiu. Me liga imediatamente. Violet, isso não tem graça. Conserta isso agora. Uma risada escapou antes que eu pudesse impedir. Consertar isso? Eles realmente achavam que eu ia entrar em cena e salvar o dia depois do que fizeram. O telefone tocou novamente, desta vez com uma ligação de Lauren. Deixei tocar até cair na caixa postal, apenas para ela deixar um recado. Violet, isso é tão mesquinho, ela retrucou, sua voz pingando de sensação de merecimento. Estamos presos aqui por sua causa. Você precisa ligar para o hotel e consertar isso agora. Revirei os olhos e apaguei a mensagem de voz sem ouvir o resto. Por anos fui a consertadora deles, aquela que suavizava cada erro e compensava cada falta. Não mais. Eventualmente decidi atender, apenas para parar a enxurrada de ligações. A voz da minha mãe me atingiu como uma onda de raiva assim que atendi. Violet, o que você fez? O hotel disse que a reserva foi cancelada e nenhum dos passeios está mais agendado. Deixei ela desabafar por um momento, então respondi calmamente, eu cancelei. Houve um longo silêncio atordoado antes que ela sibilasse. Por que você faria isso? Ah, não sei, eu disse, meu tom carregado de sarcasmo. Talvez porque você decidiu levar Lauren na minha viagem. Vocês têm sorte que eu até dirigi vocês até o aeroporto. Pensamos que você entenderia, ela retrucou. Entender o quê? Que anos de economia e planejamento não importavam porque Lauren precisava de um descanso. Que meu trabalho árduo não significava nada para você. Adivinha só, mãe? Eu não entendo e não quero entender. Desliguei antes que ela pudesse responder e desliguei meu telefone, jogando-o no sofá. O silêncio que se seguiu foi uma bênção, e senti que podia respirar novamente. Se eles queriam priorizar Lauren, tudo bem, mas eles teriam que resolver o resto da viagem sem mim. O silêncio durou apenas um dia. Na manhã seguinte, meu telefone estava tocando novamente com ligações e mensagens. No início, ignorei. Passei o dia limpando a casa e colocando o trabalho em dia, mas a curiosidade falou mais alto ao anoitecer. Abri meu telefone e me preparei para a tempestade de mensagens. Da minha mãe, Violet, você foi longe demais. Sua irmã está em lágrimas e seu pai está furioso. Não conseguimos entrar em nenhum dos hotéis. Você está agindo como uma criança. Não entendo por que você está fazendo disso um grande problema. Apenas conserta isso já. De Lauren. Você está agindo de forma tão mesquinha até para você. Você está arruinando tudo. Apenas conserta isso, Violet. E finalmente do meu pai. Precisamos conversar. Isso não está certo. Coloquei o telefone de lado, balançando a cabeça. Por anos fui aquela que consertava as coisas, que garantia que todos estivessem confortáveis e felizes. Agora que dei um passo para trás, eles não sabiam como lidar com isso. Fiz uma xícara de chá e sentei-me à mesa da cozinha, deixando a raiva ferver. Como eles ousavam esperar que eu limpasse a bagunça deles? Como ousavam agir como se eu estivesse errada? A próxima ligação veio minutos depois, e desta vez atendi. Violet, minha mãe latiu antes que eu pudesse dizer uma palavra. Isso não é mais engraçado. Estamos encalhados. Você faz ideia de como isso é embaraçoso? Embaraçoso? Você queria levar Lauren no meu lugar. Tudo bem. Mas não espere que eu financie as férias dela. Somos uma família, ela sibilou. Não fazemos isso uns com os outros. Deixei escapar uma risada amarga. Engraçado, eu estava pensando a mesma coisa. A voz de Lauren veio do fundo, choramingando, mãe, apenas desliga na cara dela.
Ela está sendo impossível. Foi a gota d'água. Aproveite sua viagem, eu disse, meu tom gelado. Ah, espera, você não pode porque não é sua viagem. Era minha, e agora não é de ninguém. Adeus. Desliguei antes que ela pudesse responder e desliguei meu telefone novamente. Nos dias seguintes, meu telefone permaneceu desligado, e o silêncio foi uma bênção. Finalmente tive espaço para pensar com clareza, longe da enxurrada de viagens de culpa e acusações. Passei minhas manhãs tomando café na varanda dos fundos, aproveitando a calma que desejava há tanto tempo. Minhas tardes foram preenchidas com trabalho e colocando em dia pequenos projetos que sempre adiei, coisas que me lembravam o quão capaz eu era quando não estava sobrecarregada com as demandas intermináveis deles. Mas no terceiro dia, a curiosidade falou mais alto. Liguei meu telefone e encontrei mais de uma dúzia de mensagens de voz esperando por mim. As primeiras eram da minha mãe, ficando cada vez mais histérica a cada uma. Violet, você precisa me ligar de volta agora. Isso foi longe demais. Não consigo acreditar que você está fazendo isso. Você nos humilhou. Somos seus pais. Como você pode nos tratar assim? Então vieram as mensagens de Lauren, cheias do mesmo tom de merecimento de sempre. Isso é tão mesquinho, até para você. Você está arruinando tudo. Apenas conserta isso, Violet. E finalmente a voz do meu pai, mais silenciosa, mas não menos incisiva. Violet, não entendo o que aconteceu com você. Me liga de volta para podermos resolver isso. Hesitei antes de ouvir a mensagem final, uma longa da minha mãe. Sua voz estava mais suave desta vez, tingida de frustração e exaustão. Violet, estamos de volta ao aeroporto agora. A viagem está arruinada, e espero que você esteja feliz consigo mesma. Sua irmã está devastada e seu pai e eu estamos, bem, decepcionados nem começa a descrever. Me liga quando estiver pronta para conversar. Apaguei as mensagens de voz sem responder. Eu não estava pronta para conversar, e honestamente não sabia se algum dia estaria. Isso não foi um erro único, foi a culminação de anos deles colocando Lauren em primeiro lugar e esperando que eu aceitasse com um sorriso. Enquanto as horas passavam, me peguei refletindo sobre todas as vezes que fui ignorada ou dispensada, cada feriado em que os caprichos de Lauren ditavam os planos, cada reunião de família em que minhas conquistas eram tratadas como pensamentos posteriores. Essa viagem tinha sido o ponto de ruptura, mas as rachaduras vinham se formando há anos. Naquela noite, Grace apareceu sem avisar, carregando 2 xícaras de café e um olhar inconfundível de curiosidade. Ouvi o que aconteceu, disse ela, colocando o café na mesa. Sua mãe me ligou ontem. Claro que ela ligou. Minha mãe sempre foi boa em recrutar aliados quando queria me convencer a obedecer. E? Eu perguntei, tomando um gole. Grace deu de ombros, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Eu disse a ela que você provavelmente estava ocupada e responderia quando estivesse pronta. Eu ri balançando a cabeça. Você é a melhor. Não, você é a melhor, disse ela, seu tom de repente sério. Porque você finalmente se defendeu. Sei o quão difícil isso é, Violet. Não deixe que eles te puxem para baixo novamente. Suas palavras ficaram comigo muito tempo depois que ela foi embora. Grace estava certa. Passei muito tempo me curvando para agradar pessoas que nunca pareciam se importar com meus esforços. Era a hora de quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Quando o fim de semana chegou, senti uma estranha sensação de clareza. A raiva ainda estava lá, fervendo sob a superfície, mas foi acompanhada por algo que eu não sentia há anos: liberdade. Liberdade das expectativas intermináveis deles, liberdade de ser a consertadora da família, liberdade para finalmente viver em meus próprios termos. Mas, como esperado, o silêncio não durou. Era uma tarde de domingo quando finalmente recebi uma ligação que decidi atender. Desta vez, era meu pai. Violet, ele começou, sua voz pesada de cansaço. Sua mãe queria que eu ligasse. Ela acha que você vai me ouvir. Continue, eu disse, recostando-me na cadeira. Ele soltou um suspiro. Olha, tudo isso saiu do controle. Sua mãe está chateada, Lauren está furiosa e bem, é só uma bagunça. Mas você é melhor do que isso. Eu me enrijeci. Suas palavras desencadearam uma nova onda de raiva. Melhor do que o que, pai? Me defender? Recusar-me a deixar você me pisar novamente? Não foi isso que eu quis dizer, disse ele rapidamente. É só. Você sempre foi a razoável, a que mantém tudo unido. Isso não é do seu feitio. Eu ri, um som curto e amargo. Você está certo. Não é do meu feitio porque não estou me curvando para limpar a bagunça de vocês. Ele fez uma pausa e por um momento, pensei que ele poderia finalmente ver meu lado das coisas.
Mas então ele disse: você está punindo a família inteira por uma decisão. Isso é realmente justo? Justo. Eu repeti, minha voz aumentando. Você quer falar sobre justiça? Foi justo quando você e a mãe decidiram que eu não era importante o suficiente para fazer parte da viagem que planejei? Foi justo quando vocês me substituíram por Lauren como se eu não importasse? Não foi isso que tentamos fazer, disse ele na defensiva. Só pensamos que Lauren precisava mais. Claro que sim, eu estalei. Vocês sempre acham que ela precisa de mais atenção, mais apoio, mais de tudo. E eu sou sempre a que tem que se sacrificar por ela. Não mais. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente ele disse: não sei o que você quer que eu diga. Não preciso que você diga nada, respondi, minha voz firme. Só preciso que você entenda que estou farta de ser a última opção. De agora em diante eu venho em primeiro lugar. Violet, adeus, pai. Desliguei a ligação e coloquei o telefone de lado, minhas mãos tremendo. Pelo resto do dia deixei-me sentir tudo: raiva, tristeza, alívio. Não foi fácil, mas parecia o começo de algo novo. Eu não era mais a consertadora da família e não ia ser. Eles que descobrissem como limpar as próprias bagunças. Quando meus pais e Lauren finalmente voltaram, eu estava esperando por eles na casa deles. Estacionei na garagem deles, tomando café e me sentindo surpreendentemente calma enquanto observava o táxi deles parar. Quando saíram, arrastando as malas atrás deles, seus rostos eram uma mistura de exaustão e irritação. Lauren foi a primeira a falar. Bem, espero que você esteja feliz, Violet. Ergui uma sobrancelha, permanecendo sentada no balanço da varanda. Feliz com o quê? Nossa viagem foi um desastre, minha mãe retrucou, acenando com a mão como se quisesse afastar tudo. Passamos a semana inteira hospedados em hotéis sujos e comendo comida horrível porque não podíamos pagar por nada decente. E nem me fale dos passeios. Lauren interveio, cruzando os braços. Ah, espere, não havia nenhum. Você sabe o quão embaraçoso foi aparecer e ser informada de que não havia reserva? Tomei outro gole de café, deixando as reclamações delas passarem por mim. Parece difícil, eu disse finalmente, minha voz calma. Mas vocês queriam levar Lauren, lembram? Tenho certeza de que vocês tiveram um ótimo momento de convivência. Não é esse o ponto, minha mãe retrucou, sua voz aumentando. Você sabia que não poderíamos pagar por todas as coisas que você planejou. Você nos preparou para falhar. Levantei-me, colocando minha caneca na pequena mesa ao meu lado. Não, mãe. Não preparei vocês para nada. Planejei uma viagem para nós três, algo especial que estava economizando há anos. Vocês foram os que decidiram me deixar de fora no último segundo. Meu pai finalmente falou, seu tom mais silencioso, mas não menos acusatório. Você não precisava cancelar tudo, Violet. Isso foi extremo. Foi? Eu perguntei, cruzando os braços. Por que eu deveria pagar por uma viagem para a qual nem fui convidada? Se Lauren precisava tanto disso, vocês deveriam ter planejado sozinhos. Vocês têm sorte que eu não cancelei o voo de volta. Lauren revirou os olhos. Você é tão dramática. É só dinheiro, Violet. E você é tão mimada. Eu retruquei, minha paciência finalmente se esgotando. Você faz alguma ideia de quanto trabalho e sacrifício foram necessários para planejar aquela viagem? Ou você simplesmente presume que as coisas aparecem magicamente para você porque alguém mais cuida disso? Eles ficaram ali, atordoados em silêncio por um momento. Passei anos sendo a responsável, continuei, minha voz firme, mais firme. A que conserta as coisas, planeja as coisas, garante que tudo corra bem. E vocês passaram o mesmo tempo levando tudo como garantido. Isso não é justo, minha mãe começou, mas levantei a mão para impedi-la. Não, mãe. O que não é justo é como você me tratou. Você escolheu Lauren em vez de mim como sempre, então escolhi parar de ser seu capacho. Vocês não me queriam na viagem? Tudo bem. Mas vocês não vão aproveitar os benefícios do meu trabalho árduo sem mim. Peguei minha bolsa do balanço da varanda e me virei para sair. Estou feliz que vocês voltaram em segurança, mas não esperem que as coisas voltem a ser como eram. Estou fora disso. Enquanto caminhava até meu carro, ouvi-os chamando por mim, suas vozes uma mistura de raiva e culpa. Mas não olhei para trás. A viagem de volta da casa dos meus pais parecia estranhamente pacífica. Por anos, cada visita me deixava emocionalmente exausta, mas desta vez me senti mais leve. Finalmente disse tudo o que estava guardando, e pela primeira vez, não estava preocupada com a reação deles. Quando cheguei em casa, fiz uma xícara de chá e sentei-me no sofá, repassando o confronto na minha cabeça. Eles estavam tão certos de que eu cederia que desistiria como sempre.
Mas ver os rostos atordoados deles enquanto eu me afastava foi um lembrete de quanto eu havia mudado. Eles poderiam estar com raiva, magoados ou envergonhados, não importava mais. Eu estava farta de viver minha vida para atender às expectativas deles. No dia seguinte, recebi uma ligação de Grace. Como foi? Ela perguntou sem rodeios. Eu ri, recostando-me no balcão da cozinha. Exatamente como você imagina. Eles estão furiosos. Lauren está emburrada, e a mãe provavelmente está tentando descobrir como me convencer a voltar à linha. Grace soltou uma risada. Deixe-a tentar. Você tem uma espinha dorsal agora, e estou aqui para garantir que ela permaneça no lugar. Sorri, grata por seu apoio inabalável. Obrigada, Grace. Estou falando sério. Você tem sido minha rocha em tudo isso. A qualquer hora, disse ela, sua voz suavizando. Então, o que vem por aí agora que você não está mais brincando de consertadora da família? Aquela pergunta estava circulando na minha mente desde o confronto. O que vem por aí? Por anos, tanta da minha energia foi despejada tentando agradar minha família, tentando ganhar a aprovação deles. Agora que me livrei desse fardo, as possibilidades pareciam infinitas e um pouco intimidadoras. Não sei ainda, admiti. Mas sinto que sou eu quem vai decidir, não eles nem ninguém mais. Só eu. Parece o começo de algo incrível, disse Grace, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Nas semanas seguintes, comecei a fazer pequenas mudanças que pareciam grandes à sua maneira. Redecorei minha sala de estar, trocando os móveis usados dos meus pais por peças que pareciam exclusivamente minhas. Passei os fins de semana explorando cafés e parques locais, coisas que sempre quis fazer, mas nunca encontrei tempo. E comecei a escrever um diário, anotando meus pensamentos e sonhos sem filtrá-los através da lente do que alguém poderia pensar. Cada pequeno passo parecia reivindicar uma parte de mim mesma que eu não percebia que havia perdido. Uma noite, sentei-me com meu laptop e abri a planilha que usei para planejar a viagem. As reservas canceladas me encaravam, e não senti uma pontada de arrependimento. Em vez disso, senti uma onda de determinação. Aquele dinheiro era para uma experiência única na vida, e eu não ia deixar que fosse desperdiçado. Fechando a planilha, abri uma nova aba do navegador e digitei ideias de viagem solo. Algumas semanas depois que meus pais voltaram, reservei uma viagem solo para a Itália. Não era o mesmo itinerário que eu havia planejado para eles, e não era mais sobre provar um ponto. Isso era para mim uma chance de celebrar minha independência e finalmente me colocar em primeiro lugar. No momento em que pousei em Roma, senti uma onda de excitação e nervosismo. Nunca tinha viajado sozinha antes, mas enquanto saía do aeroporto e entrava na cidade agitada, sabia que tinha tomado a decisão certa. Passei meus dias perambulando por ruas de paralelepípedos, maravilhada com ruínas antigas e me deliciando com refeições em cafés charmosos. Não havia cronograma, ninguém mais para considerar, apenas eu e a liberdade de fazer exatamente o que queria. Uma tarde, enquanto estava sentada na escadaria espanhola com um sorvete na mão, peguei o diário que trouxera comigo. Por anos, escrevi sobre o que queria conquistar, mas esses sonhos sempre estavam enrolados em fazer outra pessoa feliz. Agora, enquanto escrevia, o foco mudou. Aprender um novo idioma. Iniciar um pequeno negócio. Viajar para pelo menos mais 5 países. A lista cresceu, cada meta um reflexo da vida que eu queria criar. Não há que esperavam que eu vivesse. Na minha última noite em Florença, jantei em um pequeno restaurante familiar com vista para o rio Arno. Enquanto observava o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, senti uma profunda sensação de paz. Essa viagem tinha sido mais do que apenas férias, foi um ponto de virada. Passei grande parte da minha vida tentando ganhar a aprovação da minha família, mas ali, a milhares de quilômetros de distância, percebi algo importante. Eu não precisava disso. Eu era suficiente do jeito que era. Quando voltei para casa, meus pais tentaram entrar em contato novamente, desta vez com tons mais suaves e mensagens cuidadosamente redigidas. Espero que você tenha feito uma boa viagem. Talvez possamos conversar em breve. Olhei para a mensagem por um momento antes de colocar meu telefone de lado. Eu não estava pronta para responder, e isso estava bem. Desta vez, seria nos meus termos. Enquanto desfazia as malas e colocava lembranças nas prateleiras, senti uma sensação de orgulho. Uma semana depois de voltar da minha viagem, recebi uma ligação da minha mãe. Desta vez, atendi. Oi, Violet, ela começou, seu tom incomumente suave. Como foi sua viagem? Foi incrível, respondi, mantendo a voz neutra. Que bom ouvir isso, disse ela, fazendo uma pausa como se procurasse as palavras certas. Temos pensado muito no que aconteceu. Talvez tenhamos lidado mal com as coisas.
A admissão me surpreendeu, mas eu não estava pronta para deixá-la sair dessa facilmente. Mal, vocês me substituíram em uma viagem que planejei e paguei sem nem perguntar. Mal é um eufemismo. Eu sei, disse ela calmamente. Seu pai e eu não percebemos o quanto isso machucaria você. E Lauren? Ela se sente mal também, ou ainda está me culpando por arruinar as férias dela? Ela está chateada, minha mãe admitiu. Mas acho que ela sabe que poderia ter lidado melhor com as coisas. Suspirei, encostando-me no balcão. Mãe, isso não foi apenas sobre a viagem. Foi sobre anos colocando-a em primeiro lugar e esperando que eu compensasse. Não estou mais fazendo isso. Eu entendo, disse ela depois de um momento. Vamos tentar fazer melhor. Não queremos perder você. Suas palavras puxaram algo profundo dentro de mim, mas aprendi o suficiente para não deixar a culpa ditar minhas escolhas. Estou feliz em ouvir isso, eu disse. Mas vai precisar de mais do que palavras para consertar isso. Preciso ver esforço real, não apenas desculpas. Você verá, ela prometeu. Vamos dar o espaço que você precisa, mas espero que você nos deixe entrar novamente algum dia. Depois da ligação, senti uma mistura de emoções. Alívio por eles finalmente reconhecerem seu comportamento e ceticismo sobre se eles realmente mudariam. Mas enquanto me sentava com meu diário naquela noite, percebi algo importante. Se eles mudassem ou não, não era minha responsabilidade. Nos meses seguintes, mantive meus limites firmes. Respondi às ligações e mensagens deles quando senti vontade, mas não me esforcei para consertar as coisas ou suavizar conflitos. Em vez disso, concentrei-me em construir a vida que queria. Inscrevi-me em um curso de fotografia, algo que sempre sonhei em fazer, mas nunca tive tempo ou energia. Juntei-me a um grupo de caminhada local e até comecei a planejar minha próxima viagem solo. Cada passo que dei parecia reivindicar outra parte de mim mesma. Um dia, enquanto estava sentada na minha varanda observando o pôr do sol, percebi o quão longe eu tinha chegado. Eu não era mais a pessoa que se curvava para agradar pessoas que não apreciavam meus esforços. Eu era alguém que valorizava a si mesma, que estabelecia limites e que não tinha medo de defender o que merecia. Senti-me verdadeiramente livre. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura. Desejamos a você um bom humor e um dia feliz.